Se o seu bebê se afogar, se engasgar, né, especialmente com leite ou às vezes até com a saliva, você sabe o que fazer? Gente, esse é um dos vídeos mais importantes que eu vou estar gravando hoje. E se você tem contato com criança, fica com bebê ou conhece alguém que tem bebezinho, por favor encaminhe esse vídeo, já curte, já comenta aqui, ativa as notificações para que esse vídeo possa chegar em mais famílias, que a gente esteja preparado para atender essa criança. Tenho certeza que você já deve ter visto por aí, né, aqueles vídeos que mostra, por exemplo, a mãe levando o bebê engasgado num corpo de bombeiros, né, ou para um policial, e alguém vai lá e consegue desafogar o bebê e o bebê volta a respirar. Sem dúvida, gente, isso aconteceu porque aquela pessoa estava preparada para fazer. O movimento lá que o bombeiro, o policial, ou quem fez do desengasgo, né, e devolveu o bebê com vida para a mãe ou para o familiar que levou, poderia ter sido feito também pelo familiar que levou. E quanto mais rápido, né, quanto menos tempo a gente perde nesse processo, menos risco de danos, né, ou de complicações nesse caso. Então, todo mundo que tem bebê em casa, todo mundo que cuida de bebê, que conhece quem tem bebê, precisa aprender a fazer as manobras de desengasgo. Esse vídeo especificamente eu vou conversar a respeito de bebês, né? Então crianças ali menores de 6 meses que não se alimentam ainda com a introdução alimentar, apenas leite, e que às vezes até com a própria saliva, né? Se é um bebê mais prematuro ou com refluxo, ou às vezes refluindo da mamadeira depois de um tempo que mamou, ou próprio na hora de amamentar, de repente se engasgou com o leite. O que a gente vai fazer, tá? Então primeiro a gente precisa reconhecer se é um engasgo verdadeiro, gente. Às vezes a mãe, né, tá amamentando o bebê, tá ali no colinho, amamentando, tem muito leite e o bebê pode simplesmente se atrapalhar. Eles estão aprendendo a trabalhar o reflexo de deglutição e muitas vezes eles só estão atrapalhados, eles não estão afogados. Então, nesse caso, não é um engasgo verdadeiro. A gente vai sempre, né, posicionar o bebê, olhar para o bebê e perceber se esse bebê está tossindo, se tem som, se ele está emitindo sons, ele está consciente, ele está bem, né, tá respirando. Esse bebê não está afogado, embora ele possa estar tossindo, agoniado, incomodado, às vezes até voltou o leite, saiu pelo nariz, as mães ficam apavoradas, né? O fato de sair pelo nariz, gente, não é mais nem menos grave, tá? A gente tem um caminho aqui que comunica, né, as vias aéreas nasais com a boca e a respiração e o leite que às vezes volta do esôfago, do estômago, e às vezes a pressão é muito alta e daí não sai só pela boca, acaba saindo pelo nariz, tá? Mas não é mais grave ou menos grave isso. Mas se eu olhei para o bebê, né, e esse bebê ele está tossindo, ele está respirando normalmente, ele está emitindo sons normalmente, embora ele esteja agoniado, incomodado, ele não está engasgado, ele não está afogado e não precisa fazer nada. Às vezes, gente, a gente percebe só o bebê desconfortado, tá? E muitas vezes, mas ele tem som, tá tossindo, apenas você estimular o dorso do bebê, você pegar os seus dedos e com uma pressão firme, né, a gente estimular o dorso do bebê já faz com que esse bebê provoque ali o estímulo de tosse, do reflexo da tosse, e esse bebê volte a respirar de forma ainda mais confortável. Pode colocar direto no mamar? Depende, né? Se você entendeu que o bebê não está confortável, segura um pouquinho, espera o bebê se acalmar de novo e depois põe para mamar. Às vezes a criança ainda está meio gripada, o nariz trancadinho, se a gente põe de novo, já se afoga de novo e já fica todo incomodado, tá? Mas vamos dizer que infelizmente a gente está num cenário mais grave, né? Olhamos para o bebê, esse bebê está em silêncio, não sai som, ele tenta né, se mexer, por exemplo, e tenta emitir sons, mas não sai som, ou sai às vezes um barulho muito estranho, um ruído estranho que o bebê não costuma fazer. Ele não consegue tossir, ele não consegue respirar, mas ele está consciente, gente. Então nós vamos proceder às manobras de desengasgo, certo? Como é que nós vamos fazer? Imediatamente você vai virar o bebê, né, com o seu corpinho apoiado aqui no seu antebraço. A gente pode segurar assim, tá? Manter a boquinha do bebê para baixo. Nós vamos colocar o bebê numa posição, né, invertida, com a cabeça mais para baixo, e nós vamos fazer 5 golpes nas costas do bebê, firmes e rápidos, né? Então nós vamos fazer 5 golpes no bebê, sempre assim, 5 golpes você vai fazer para tentar fazer com que esse líquido e tal saia do bebê e ele volte a respirar. E imediatamente eu vou virar para o bebê, vou colocar ele de novo apoiado no meu antebraço. Antigamente a gente falava para fazer as manobras, né, com 2 dedinhos, depois vou explicar isso para vocês também no outro vídeo mais para frente, mas a gente hoje usa a palma da mão, tá? A gente vai colocar aqui, né, no tórax do bebê e nós vamos apertar
apertar e fazer 5 compressões desse bebê, tá? Hoje a manobra é assim. Antigamente, a manobra de desengasgo, a gente simplesmente fazia os 5 golpes, né? Mas hoje se entende que quando a gente faz os 5 golpes e depois a gente intercala com as 5 massagens do bebê, né, de empurrar realmente esse abdômen do bebezinho até mais ou menos 1/3, a gente não vai conseguir fazer exato, mas você vai exercer certa pressão, vai combinando essas 2 manobras, a gente tem mais chance de mobilizar e tirar ali o leite ou o que estivesse engasgando o seu bebê. E a gente vai repetir isso, gente, 5 golpes, né? De novo, colocando a cabecinha do bebê mais inclinadinha para baixo, e nós vamos fazer 5 golpes no bebê, intercalando com virar o bebê para mim e 5 compressões, tá? Então é isso que a gente vai fazer, 5 compressões e 5 golpes. Até quando? Até esse objeto sair ou esse líquido sair e a criança tossir, né? Ou voltar a respirar. Então de vez em quando eu posso olhar para o bebê, ele já está tossindo, ele já está respirando melhor, eu vou parar esses movimentos. Ou se o bebê perder a consciência. Se eu olhei para o bebê e nesse processo ele perdeu a consciência, teria que imediatamente se iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca e respiratória. Essa ressuscitação, gente, ela deve ser feita de preferência por um profissional treinado, né? Não seria uma coisa assim do dia a dia da gente mesmo. Então é muito importante, gente, que a gente pode até no outro vídeo falar sobre a ressuscitação cardiopulmonar. Se o bebê desmaiou, se ele perdeu a consciência com você, aí tudo muda, tá, gente? Então, se ele ficou, né, desmaiado, roxinho, hipotônico, desmaiou na sua mão, imediatamente você vai chamar ajuda, né? Então a gente vai ligar 193 para os bombeiros ou 192 para o SAMU imediatamente e alguém vai precisar iniciar a massagem de ressuscitação cardiopulmonar, né? Essas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Essas manobras, gente, elas devem ser feitas de preferência por um profissional treinado, por alguém que saiba fazer. No outro vídeo a gente pode inclusive falar a esse respeito, tá? Mas é importante e indispensável pedir ajuda, né? Agora, se eu tenho um bebê que está engasgado com líquidos, eu devo imediatamente fazer as manobras de desengasgo, né? Então nós vamos falar de novo bem rapidinho, tá? Tem um bebê, achei que ele se engasgou, eu vou olhar para esse bebê, tá tossindo, tá respirando, tá emitindo som, só está incomodado, atrapalhado, talvez vomitou, saiu pelo nariz, ele tá, né, não tá legal, tudo bem, eu vou acalmar esse bebê, eu posso limpar a boquinha, o excesso de leite, não coloque o dedo dentro da boca do bebê, que a gente pode inclusive colocar esse leite mais para dentro e fazer realmente o engasgo verdadeiro, tá? Eu posso colocar esse bebê, né, de pé. Eu sei que a gente tem esse hábito de soprar aqui na cabecinha do bebê, mas isso não vai fazer diferença para desengasgar um bebê, tá, gente? Nós vamos colocar ele na posição vertical. Se ele só está incomodado, eu posso estimular o dorso do bebê. Com isso eu vou provocar reflexo de tosse, ele vai tossir e vai mobilizar, tirar esse leite ou saliva do lugar e vai respirar melhor. E se eu vi que realmente é o engasgo verdadeiro, não sai som, não tosse, o bebê está, né, impossibilitado realmente de emitir som, de tossir, de respirar, eu vou fazer as manobras de desengasgo. Se ele está consciente, eu vou deitar o bebê, né, de bruços no meu antebraço, colocar esse bebê mais posicionado com a cabeça mais para baixo, dar 5 golpes firmes e rápidos, tá? Depois dos 5 golpes eu vou virar esse bebê, fazer as 5 compressões, né, com a minha mão na região aqui do tórax do bebê, e depois das 5 compressões eu vou olhar se esse bebê está já respirando, tossindo, se ele conseguiu mobilizar essa secreção e desengasgou. Se isso acontecer, eu vou acalmar o bebê e vida que segue. Se não aconteceu, eu vou seguir intercalando, né? 5 golpes desse bebê de forma rápida, tá, gente? Objetiva, né? 5 golpes para o bebê para tentar mobilizar a secreção intercalando 5 compressões no tórax do bebê. É isso que a gente vai fazer. Se o bebê desengasgar, a gente para as manobras de desengasgo. E se o bebê perder a consciência, a gente imediatamente chama ajuda, 193 bombeiros, 192 SAMU, e vamos iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. É muito importante que essas manobras de desengasgo sejam feitas e sejam conhecidas por todo mundo que cuida de um bebê. Gente, vamos lá, né? Imagina o tempo até eu levar essa criança em um espaço, em um lugar. Graças a Deus por aquelas crianças que conseguiram chegar numa estação de bombeiros, né? Da polícia militar ou em alguém que estava preparado. Mas veja só, se todos nós estivermos preparados, quantas vidas a gente pode salvar? Então, conhecer as manobras de desengasgo é algo muito importante e indispensável. Por favor, né? Peço para vocês,
espalhem essa informação, né? Divulguem essa informação, divulguem esse vídeo para que muita gente possa conhecer e possa salvar vidas na hora de uma necessidade, de uma situação tão dramática como essa, que a gente pode estar cuidando da saúde, né? E garantindo aí as vias aéreas, a respiração e a vida de uma criança, de um bebê que tinha toda uma história pela frente, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado você com esse vídeo. Se com alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente vai ter outros materiais também a esse respeito, né, sobre a questão de desengasgo com sólidos em crianças maiores, manobra de Heimlich. Você percebeu que aqui, quando a gente fala em desengasgo de bebês, a gente não usa aquela manobra de Heimlich, né, que é aquela conhecidinha de colocar a mãozinha no estômago e dar fazer o movimento, né, de alavanca, mas a gente vai conversar isso em outros vídeos. Esse do desengasgo é muito importante que você saiba fazer, esteja preparado e fique seguro no processo da introdução alimentar do seu bebê.